Queria falar um pouco hoje sobre força. Lógico, strong, falar sobre força. Mas como nós medimos nossa força, gente? Já parou pra pensar nisso? Como se mede a força de alguém? Existem muitas formas, a gente vai falar de algumas coisas aqui. Então, Joel 3:10, né? Cadê alguém com a camisa bonita aí? Joel 3:10. Diga ao fraco, sou forte, sou strong. Diga ao fraco, não ao fraco. Tem um contexto interessante nesse versículo aí que no final a gente vai entender melhor. Mas feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero nessa manhã te entregar cada vida aqui, Senhor, mais uma vez nas tuas mãos. Que o nosso coração agora possa estar sensível à tua voz, Senhor. Espírito Santo, que tu possa ter liberdade para agir e ministrar mais uma vez, como tu já tem feito desde ontem. Usa-me como um canal, Senhor, que eu possa me esvaziar de mim, me encher de ti, e que a tua mão poderosa possa estar sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Quando se fala em força, medir força, a primeira coisa é MMA, pancada. Eu briguei uma vez, não pode nem se dizer briga. Eu nunca briguei assim, nunca fui de briga, nunca fui, sempre fugi de briga. Eu sempre tive na mente, prefiro ser um covarde ileso do que um corajoso todo machucado. Mas uma vez quando eu era criança, muito criança, 10, 11 anos, acredito, 12, meu bairro ele não era muito desenvolvido ainda, então a gente brincava na rua. Eu fui criado totalmente livre, sem perigo algum. Na rua, soltar pipa eu nunca soltei, mas jogando bola, gude, inventando um monte de coisa. E me lembro que nessa época eu ganhei, eu era tão bobinho, eu ganhei como é que é o nome daquele negócio que tu corre, catavento, né? De papel, eu ficava correndo com aquilo, então eu ficava rodando, eu achava uma alegria. Então isso é mais ridículo, mas pra mim era alegria. Eu corria pra lá e pra cá, rodando. Eu acho que era até mais novo que isso, eu acho que uma criança de 11 anos não faz essas coisas não, né? Eu acho que ele é mais novo, devia ser mais novo. E correndo com aquilo pra lá e pra cá, uma felicidade. Até que veio um cidadão, um outro menino, do nada, e eu sem camisa, me deu uma mãozada de mão aberta nas minhas costas. Pá! Ah, gente. O que eu fiz quando ele fez isso? Fui chorando para casa. Cheguei em casa chorando, chegava a dar para ver a impressão digital dele nas minhas costas. Sem brincadeira. Chorando pro meu pai. O que foi, rapaz? Eu não sei, eu também não tô... Volta lá e resolve tuas coisas. Meu pai falou assim, meu pai era bem assim. Vai ficar chorando, vai lá e resolve. Aí eu parei, acalmei um pouquinho, voltei lá, o menino não estava mais lá. Eu fiquei meio jururu, já não conseguia mais nem correr. Mas o que eu fazia era dar uma soprada no catavento. Uns 15 minutos depois, quem me chega? O cidadão. Aí ficou aquele conflito dentro de mim, né? E agora? Eu vou lá, cobro ele, a gente só apanhar de novo. Vergonha, humilhação. Nunca tinha, não sei o que é briga, gente. Como é que tu dá soco? Eu cheguei, aí fui, tomei coragem. Falei assim, aqui, por que tu fez isso comigo, cara? Aí ele começou a discutir, falar não sei o que também. Gente, olha, veio uma escuridão, tudo escurecendo. O menino deu uma carada na minha mão. Você me lembra, ele deu uma carada na minha mão, saiu sangue no nariz dele. Não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo. Porque eu não me lembro de ter dado soco em ninguém. A única conclusão que eu chego, ele pegou a cara dele e fez assim na minha mão. Que quando eu abri o olho, que escureceu. Quando eu abri, eu senti minha mão dormente e o nariz dele escorrendo sangue. O que eu fiz? Fui correndo para casa chorando. Depois de uma confusão, a avó dele veio, cara, e não parava de sangrar. A única vez. Nunca briguei, não gosto disso. Mas é uma das formas de medir força, né? Entre as crianças, né? Briga, entre os jovens hoje, infelizmente. Mas quando a gente fala de força também, é isso que eu queria que a gente focasse hoje. A gente lembra de super-heróis, né? Quem aqui na infância tinha um super-herói preferido? Vai falando aí, fala dos super-heróis aí. Não, pelo amor de Deus, não vem com Dragon Ball Z pra cima de mim, não. Já vou avisar de uma vez. Hulk, também, né, gente? Batman, Homem de Ferro,
Vou falar pra vocês que eu brincava, não ri. Eu brincava de tartaruga ninja. Não ri. Brincava, cara. Eu era do Tiago. Fiz um Tiago pra mim. Nem sei quem era, mas... Ó, a galera gosta. Brincava, eu e mais 3. Faltava sempre um, cara. Ninguém queria ser o do bastão. Que era sem graça. Mas o super-herói ele faz parte da nossa infância. Você vê, começa a falar, vem vindo. E por que faz parte do super-herói? Porque ele tem características que chamam a nossa atenção e mexe com a nossa imaginação de ser aquilo. Né? Qual criança que não vê um super-herói imagina, puxa, se eu tivesse esse poder, se eu fosse assim, e brinca de ter o poder. Agora, tem requisitos para ser um super-herói. Não é qualquer pessoa pode ser um super-herói não, gente. Tem alguns requisitos, quer ver? Precisa ter o quê? Primeira, a coisa mais importante do super-herói, tem um superpoder. É ou não é? O super-herói tem que ter superpoderes. Normalmente precisa ter um disfarce. O super-herói, né? Salvar pessoas indefesas, todo super-herói é obrigado a ter. Precisa ter um vilão também. Se não tiver vilão, não tem como ali a trama. Combater o mal é o grande lema do super-herói, combater o mal e as forças das trevas, né? E normalmente tem também uma mocinha envolvida no negócio. Por quê, gente? Sempre a mulher entra pra, né, mexer com a cabeça do cara e desestrutura o super-herói todinho. O cara tá firme lá, cara, salvando o mundo. Quando vê a mulher, ele se desaba todinho, acaba por tudo, a estratégia dele cai por terra. E alguns super-heróis... Agora olha só, toda vez... Eu vou falar o seguinte, a partir de agora, toda vez que eu falar Batman, você vai falar Mequetrefe. Você só vai entender quando eu vou falar do Batman. Eu vou falar de vários super-heróis. No final, vou falar do Batman. Então, Batman... Batman... Beleza. Super-Homem. Esse aqui é o de lei. Ponto forte do super-homem é que ele é feito de aço e voa. Ele voa. Tem ponto fraco. Kryptonita. Botou Kryptonita perto do homem, acabou com ele. E tem outro ponto fraco também que eu acho um absurdo. Um homem daquele super-herói botar cueca por cima da calça. Né? Pelo amor de Deus. Mano, a mocinha também podia dar um toque, né, pra ele. Ó, vamos fazer uma vestimenta nova. O cara não tem consciência de nada, cara. Batman. Homem-Aranha. Ponto forte do Homem-Aranha. Ágil. Né? Sobe pelas paredes, cara. Estranho. Ejeta teias, cara. Consegue pular de um prédio pro outro. Agilidade purinha. E cada um deles tem uma história. O Superman, o Super-Homem, ele veio de outra terra, de outro planeta. Chegou lá, deixaram ele lá na porta criaram ele e tal. O Super-Homem, o Homem-Aranha é um acidente de laboratório. Né? A aranha foi lá e... Pronto. Eu imagino a quantidade de criança que deve ter pego uma aranha para virar Homem-Aranha. Eu agora que vejo isso aqui, eu não tinha nem pensado, mas tu imagina, cara, nesse mundo. Deve ter aparecido de criança no hospital que pegou a aranha, caranguejeira. Vai, filho, manda ver. Batman. Tá muito fraco isso. Batman. Ponto fraco do Homem-Aranha. Aquela roupinha colante que ninguém merece. Marca o corpo todinho, cara. Agora tem isso. Isso aqui eu tenho que falar, cara. São super-heróis, mas é, cara, super gêmeos. Quem lembra disso? Super gêmeos ativar. O Zan se torna uma água. E o outro se transforma em animais.
Pelo amor de Deus, gente. O super-herói se transformar em água. Não, Robin, mas ele muda pra gelo, pra gasoso. Tá? Já pensou? Chegou o vilão, cuidado comigo, que eu viro um balde d'água. O cara vai pegar, opa, muito obrigado, tava com vocês mesmo. Bom, tem nem como falar de ponto fraco e ponto forte desse aqui, desculpa, né? Batman. Hulk. Ponto forte do Hulk, ele é extremamente forte. Eu tava vendo, pesquisando, a Marvel, ela teve uma época que ela começou a fazer confrontos Hulk versus Superman, Hulk versus Homem-Aranha versus Wolverine, fez um monte de... O Hulk arrebentou com o Homem-Aranha, com o Superman, cara. Ele é muito forte. O Superman, ele tem o ponto fraco é a Kryptonita, mas num duelo mano a mano, o Hulk arrebentou com ele. Só pra tu ver a força do verdão aí. Não é fraco não. Arrebentou com o Wolverine. E o Wolverine é indestrutível, né? Mas se numa batalha, no MMA lá, 5 rounds, deu não, filho. O homem é forte demais. Agora, o ponto fraco dele. Estresse. Ou o homem estressado, cara. Né? Ou que esmaga. Homem de poucas palavras também, não é? Agora, o ponto fraco dele é o seguinte: basta uma injeção de tranquilizante e acabou com tudo. Deu injeção de tranquilizante e acabou. O homem murcho. Qual o nome do... É isso aí. Batman. Vamos falar dele agora. Do Batman Mequetrefe. Gente, o Batman não é um super-herói. Eu falei sim, é verdade. Quando eu vi isso, eu falei, o cara não é. Ele não tem superpoderes. O Batman não tem superpoderes. O Eike Batista não tem dinheiro, cara, não é super-herói. Tô falando de superpoderes, características. Um homem que quer dizer que é um super-herói tem medo de morcego, cara. Tem medo de morcego. Trauma, traumatizado. Mas tem ponto, filho. Também pegou, andou conversando muito com o super-homem. Botou a cuequinha por cima lá da roupa. E o pior que eu acho não é nem que ele não tem superpoderes. O que eu acho pior é um camarada que quer dizer super-herói e o vilão também dele, os inimigos dele também não tem superpoderes e tem os nomes mais de ridículo. Coringa, Charada, Pinguim. Tem condição? Vou enfrentar o Pinguim. Que moral, gente. Agora tu imagina uma notícia dessa no Jornal Nacional de que o Batman não é o Superman. Como ia causar entre os super-heróis essa notícia? Como cairia? Eu já sei como seria. Tá, o super-homem ligaria pro Homem-Aranha. Aracnídeo, tem que te contar a nova, filho. Homem-Aranha, o que foi? Batman caiu. A casa caiu pra ele. O que foi? O cara não tem poder. Cara, como é que nós nunca pensamos nisso? Porque o super-herói também não raciocina muito bem, não, né? Andaram com o cara a vida inteira, rapaz. Não conhecia, é isso que eu te falo. A gente anda com a pessoa e não conhece. Entenderam a piada agora, né? Que é lá no comecinho da cadeira. Tem uma foto na internet maneira que mostra os heróis lá e Jesus abraçando o Hulk, assim, foi assim que eu salvei o mundo, né? Essa foto famosa, eu ia trazer ela, não consegui botar no pendrive. Mas, gente, agora vou falar sério um pouco. Eu falei sobre os heróis pra gente seguir uma linha aqui, por quê? Imagina, nós falamos que Jesus é o nosso herói, que ele fez algo extraordinário, mas olha só que interessante. Jesus, ele, nos nossos dias e nos dias que ele veio,
ele tem características exclusivas. Ele tem algo tão diferente que os super-heróis não têm. E o que ele fez, e o que ele faz, e o que ele representa, e como ele age, é totalmente diferente. Quer ver só? Jesus, o único herói que se permitiu rebaixar do que ele era para salvar a humanidade. Nenhum super-herói você vai ver ele abrindo mão do seu poder para ter capacidade de salvar. Aliás, ele quer usar todo o seu poder para salvar. Sem o poder, o super-herói não vence. Se você tirar o Superman lá, se ele não voar, se ele não for indestrutível, se não for de aço, vai ser um ser humano normal, comum. E você pode aplicar isso para todos os super-heróis. Tirar o poder do cara, acabou. Se você rebaixar ele, agora Jesus fez algo extraordinário. Ele saiu da glória, de um lugar de excelência, de perfeição, de adoração 24 horas por seres celestiais, vendo o mundo por cima, todos os detalhes, nenhuma folha cai. Na criação, estava ele lá, criando junto com o Pai, com o Espírito Santo. Ele tomou uma decisão como um herói totalmente diferente. Pai, eu vou me tornar um corpo mortal para cumprir essa missão. Não tem como esperar, se rebaixou. Outra coisa, não usou disfarces. Jesus sempre mostrou quem ele era. Todo super-herói, quase todos, se disfarça, tem dupla personalidade. Ele quer se mostrar alguém normal, e somente nas horas de perigo ele quer mostrar super-herói. Sabe quem isso lembra? Também lembra nós. Nós queremos ser normaizinhos, mas quando aperta a gente quer mostrar: eu sou filho de Deus, aleluia, eu vou lá e tal. Mas Jesus, ele não usou disfarces. Ele foi quem ele era, na essência. O único que se entregou totalmente para o inimigo. Porque na cruz estava toda a maldição, todo o pecado. O inimigo não tinha poder para matar, para crucificar, para atingir Jesus. Ele teve que se entregar, ele tomar a decisão: eu me entrego. Porque jamais o diabo poderia tocá-lo. Tentou no deserto. Mas ele mesmo, eu me entrego. Qual herói faz isso? Normalmente os super-heróis eles fazem isso pela mocinha. Mas ele não abre mão dos seus poderes para isso. Ele até se entrega lá, mas no final o que acontece? Ele se solta, usa os seus poderes. Jesus, ele se colocou como maldito e se entregou totalmente. Nunca precisou usar força física para fazer milagre, para curar, para ressuscitar, para resolver qualquer problema, para vencer o inferno. Nunca usou força física. O poder estava nas suas palavras, suas mãos, porque ele nunca deixou de ser Deus. Nunca cometeu um erro, esse herói. Mesmo tendo se colocado como num corpo limitado, sofrendo todo tipo de tentação, todo tipo de coisa que qualquer um de nós sofremos, não cometeu erro. Veio para mostrar que ele era aquele a quem nós precisávamos de fato. Ele foi o único herói que morreu com um propósito. Teve um propósito específico para se entregar, mas ressuscitou. É isso que fez a diferença. Ele se entregou, mas o poder
que estava em Cristo, no projeto de salvação, no terceiro dia, esse herói ressuscitou. Você pode dar um aplauso ao Senhor, porque o nosso herói, o propósito é perfeito. E o mais maravilhoso, prometeu voltar. Esse herói foi para a glória novamente. Mas ele prometeu, ele fez uma promessa de voltar e levar de fato aqueles que reconhecem o que ele fez e quem ele era. Agora existe um anti-herói. Anti-herói. O anti-herói ele não tem superpoderes, mas às vezes pensa até que tem. Usa disfarces todo o tempo. Não somente um disfarce, vários disfarces. O anti-herói ele normalmente é muito egoísta, porque ele não faz nada para os outros. O mais importante é eu fazer para mim. O anti-herói, na verdade, somos nós, você e eu. Pensa comigo aí. Quantas vezes você tinha que tomar uma decisão para o seu benefício? Você esperou a resposta do Senhor da sua vida. Eu vi algo essa semana espetacular. Muitas vezes nós pensamos que o pecado é só uma atitude, mas às vezes a falta dela também é. Não fazer também é pecado. Não obedecer também é. E nós confessamos as nossas faltas. Somos ensinados a confessar pecados, atitudes. Mas confessamos o que deixamos de fazer. Temos um coração assim? Eu não tinha esse entendimento. Minha mente abriu para isso. Quantas vezes eu deixei de fazer aquilo que era propósito de Deus na minha vida? Eu nunca me arrependi por isso. Gente, tem tanta coisa que não precisa se arrepender. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a máscara vai caindo, mais o disfarce vai sendo arrancado. Os disfarces. Nós precisamos reconhecer que queremos resolver as coisas por nós mesmos. E muitas vezes pensamos que temos poder para isso. Mas a palavra de Deus diz, em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha só, a questão não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, os meus sonhos. Porque na minha vida, se não reinar a vontade de Deus, o anti-herói vai aflorar automaticamente. É automático, não tem um processo de chave. Quando eu deixo a vontade de Deus, a minha entra em ação. A batalha, a guerra que nós enfrentamos, não podemos vencer por nós. Mas olha só, tem outra coisa que Jesus faz que nenhum outro herói pode fazer, e que é isso que vai fazer a diferença, não somente na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas à nossa volta. É que Jesus, uma vez que nos salva, Ele deixa parte dele em nós. Qual herói faz isso? E essa parte que Ele deixa em nós não é para nós mesmos, mas é para que nós pegamos um pedaço daquilo que recebemos e passamos a outro. Agora, temos compartilhado o que Deus tem feito? Será que uma geração forte de verdade é aquela que somente está envolvida na obra, ou é aquela que está envolvida no reino de Deus?
Eu tenho compartilhado na minha vida, no meu trabalho, na minha escola, o que eu tenho recebido? Será que aquela parte que entra em mim tem saído para alguém? O problema é, querido, que nós precisamos nos esvaziar. E não estamos dispostos de nos esvaziar. Não estamos. A nossa vida, ela muitas vezes, nós andamos querendo ver o que vai ter ali na frente. Mas viver com Deus é ter somente uma lanterna, que a gente vai ver só os 3 passos. Lá na frente não dá. É viver por fé. É saber que, por mais que eu não estou vendo, eu estou sendo guiado por alguém que vai me levar ao melhor caminho. Os meus sonhos são maravilhosos, eu quero, Senhor, mas a tua vontade tem que ser primeiro. Por isso que a nossa vida com Cristo, ela não é uma vida fácil. Eu sempre gosto de falar isso. Essa coisa do Evangelho, muito legal, muito bom, não é o Evangelho da Bíblia. Porque a nossa vida, ela é batalha todo dia. É guerra todo dia. O diabo não dorme, não tem horário de almoço, não tem férias, cara. É 24. Enquanto você está dormindo, pensa bem, enquanto você está lá dormindo, ele está tentando te atacar. Ele está arrumando formas, estratégias. Não dorme. O mundo, a guerra espiritual não para. Nós queremos tirar folga às vezes. Não, eu vou ficar um mês sem ir na igreja também, porque eu vou te falar um negócio, cara. Eu estou frenético. E uma coisa que é interessante é que quando nós somos salvos, e isso entra em nós, a gente pode tentar fugir do forma. Pode ir para a China, enfiar a cabeça no buraco, fazer o que você quiser. Mas o Espírito Santo nunca vai deixar você esquecer pelo que você foi chamado. Se você vê com pessoas afastadas do Evangelho, as pessoas chegam chorando. Cara, eu sei o propósito de Deus na minha vida. Eu sei, eu preciso mudar. Não tem como. Não tem como. Uma vez tendo uma experiência, sendo salvo por esse Deus, tendo uma parte dele em nós, não dá, cara, para fugir. Eu queria finalizar te pedindo, você ficar de pé. Você fechasse seus olhos aí agora. Eu quero que você pergunte a Deus, pergunte ao Espírito Santo. Aquilo que você tem deixado em falta com Ele. Quero que você entre em contato com o Senhor agora, em oração, para que Ele venha se mover de uma forma de que mostre a você que você não é isso tudo que você está pensando que é. E peça a Ele para trazer para você os pecados, a falta, aquilo que tem mexido e tem te afastado, não da igreja, não do Evangelho, mas tem te afastado do propósito. Nós vemos aqui que muitos heróis, eles também passam as dificuldades deles lá, nos episódios. Mas, gente, a nossa situação é um pouco diferente desses super-heróis. Porque nós temos algo, uma solução que não depende de nós. No sentido de se mover. O que depende de nós é o sentido de se colocar somente para aquele que pode resolver. A nossa vida, como jovens de avivamento, de multidão, tem que arder de verdade. Você tem que estar disposto de verdade. Não num tempo sim, num período sim, nessa semana sim. A vida com Deus não pode ser essa instabilidade toda.
A vida com o nosso Deus, o que Ele fez, o que representa para nós, não pode ser algo que hoje eu quero, amanhã não. Hoje eu quero ganhar vida, amanhã não. Hoje eu quero consolidar, amanhã não. Hoje eu quero me envolver, amanhã não. Isso está errado em nós. Imagina o Espírito Santo vendo essa sua atitude todos os dias, todas as vezes. De você, se volta para Ele hoje, amanhã não. Se volta para Ele hoje, amanhã não. Entristece ou não entristece? Eu te pergunto. Se fosse com você, você ficaria feliz de ter um relacionamento assim com alguém? Hoje ele quer estar perto de você, amanhã não. Hoje ele quer conversar com você, amanhã não. Hoje ele quer compartilhar todas as coisas que têm acontecido de bom e de ruim com você, amanhã já não quer mais. Se coloque, pense como o Espírito Santo se sente às vezes quando nós nos colocamos como rebeldes diante dele. E nós aqui, pensando em nós mesmos, agora tá bom para mim, agora não. Não pode, isso tem que acabar. Eu sei que você já ouviu palavras assim na sua vida, mas isso precisa partir de você, essa decisão de não querer. Não é aqui vindo à frente, chorando, não. Isso é uma questão de todos os dias. É você e Deus. Não é vir aqui chorar, Senhor, que lindo, foi tremendo, eu recebi. Não é aqui isso. Não pode ser somente aqui. Eu não vou chamar ninguém para vir à frente hoje. Eu não vou chamar. Isso tem que partir de você, do seu dia a dia. É vida, é vida. É vida de oração. É vida envolvida. É olhar para as pessoas e não ver somente pessoas, mas ver vidas. Eu preciso sentir. Gente, precisa sentir, preciso desejar isso, sentir isso. Eu quero isso, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. Faz isso em mim. É preciso reconhecer que precisa. É preciso reconhecer que precisa.